Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Imaginem um clube com um jogador habilidoso, ágil, capaz de levar o público à loucura. Porém, quando esse atleta pisa no campo, eles começam a gritar insultos racistas contra ele. Se você pensou no Vinícius Júnior, você pensou certo. Mas nesse vídeo eu vou trabalhar sobre um outro atleta que viveu uma história muito parecida. E o atleta Jesse Owens. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Em 1936, grande parte do mundo sofria com as consequências do nazismo. E agora eu vou falar uns números para vocês. 10,3 segundos nos 100 metros rasos. 8 metros e 5 segundos no salto à distância. 20,7 segundos em 200 metros rasos. 39,8 segundos na corrida de revezamento. Com esses números, o homem triunfou sob os bigodes do Hitler. Galera, é assim, ó. O mundo estava vivendo um período em que os atletas eram assassinados ou obrigados a fugir do país quando eles não representavam esse ideal de superioridade do homem branco de ascendência alemã. A grande pergunta é: como um comitê olímpico permitiu que um país liderado por um dos maiores monstros do século XX sediasse um evento que se orgulha em se intitular como uma festa entre os povos? Mas antes de responder a esta pergunta, eu quero pensar um pouquinho na vida de Jesse Owens, afinal de contas ele é o título deste vídeo. Vamos lá. Ele é filho de um pobre agricultor negro, um dos mais novos entre 10 irmãos e neto de escravizados. Ele nasceu em 1913 no Alabama e foi batizado como James Cleveland. A família chamava ele de JC. E aí, quando ele entrou na escola e pronunciou o JC da forma interiorana como ele falava, isso foi interpretado como Jesse. E aí, ele passa a ser chamado e conhecido por Jesse. Um menino negro, pobre, que tinha que trabalhar para ajudar na manutenção da família. Ele trabalhou colhendo algodão e trabalhou também como engraxate. Ele tinha um talento natural para a atividade esportiva. Em 1930, ele disputou as seletivas para as Olimpíadas de Los Angeles. Não se qualificou em nenhuma modalidade. E aí ele começa a ter uma dedicação maior dentro da atividade esportiva. Em 1933, a carreira dele decolou. Ele venceu 75 das 79 provas que ele disputou. E foi aí que apareceram inúmeras ofertas de bolsa para universidades. E ele escolheu Ohio. Mas lá, ele é um dos poucos negros que tem acesso à universidade e sofreu um racismo fenomenal. A agilidade dele impressionava a todos, que foi sendo desenvolvida treino após treino, vitória após vitória. Gente, o cara era bom pra caramba! Porém, mesmo como um atleta de alto nível, ele tinha que trabalhar para se manter. Trabalhava como ascensorista e estudava dentro do elevador. Não podia morar no dormitório da universidade, a presença de negros não era permitida. Ele dividia com outros estudantes um apartamento. Ele precisava cozinhar a própria comida porque os restaurantes não serviam negros. Era um menino negro, pobre, inseguro, que chegava nos estádios e era absurdamente xingado. Vivia uma situação muito parecida com a que o Vini Júnior vive hoje. Quando ele chegava no vestiário para tomar banho, ele tinha que esperar primeiro os brancos tomarem banho para depois ele tomar. Um dia, o treinador dele chegou no vestiário e falou para ele assim, ó, quando você estiver no estádio, esquece os xingamentos, é só barulho. Foca no que você tem que fazer e faz o seu corre. Essa foi a estratégia que ele usou, mas a gente sabe, ignorar insultos racistas não faz com que o racismo desapareça. Mas agora, meus queridos e minhas queridas, vamos falar das Olimpíadas. E aí a gente sabe, né? Os Jogos Olímpicos eram realizados na Grécia,
significavam intercâmbio cultural entre as cidades gregas e eram realizadas para celebrar a paz entre os povos gregos. Bom, mas e aí? Como é que a gente para nas Olimpíadas em Berlim, numa Alemanha nazista? É assim, ó. Em 1931, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que Berlim iria sediar as Olimpíadas. Era assim, né? Eles estavam com uma dor na consciência porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e eles foram muito cruéis com a Alemanha, né? Aquela coisa lá do Tratado de Versalhes. E aí vocês sabem, né? Algumas coisas vocês têm que dar uma pesquisadinha básica. Então, para levantar a bola da Alemanha, bora fazer as Olimpíadas em Berlim. Aí, em 1933, Adolf Hitler assume o cargo mais importante da administração alemã. Aí fedeu, né, meu povo? Alguns países começaram a jogar contra. Não vai rolar não vai dar certo. Como é que a gente vai fazer Olimpíadas nessa bodega com esse governante aí? Vai rolar isso não. Pessoal, o nazismo é um regime político que defende a prática do totalitarismo, concentração total do poder nas mãos do governante, além da negação do indivíduo e de suas liberdades. Ele tem como características um forte antissemitismo, que é o preconceito ao judeu, e ao racismo, além da defesa da raça ariana como uma raça superior. O projeto do Hitler nestas Olimpíadas, ele era muito claro. Forte política voltada ao desenvolvimento das práticas corporais. Porque além de deixar o povo alemão malhado e sarado, pronto para a guerra, ele ainda mostrava para o mundo a pretensa superioridade do povo alemão. Só que não vai rolar. Gente, vários países eram contra. A galera pensava assim, olha, esse cara é maluco, ele tá com umas ideias muito doidas na cabeça. Melhor a gente não ficar pagando pau para essas ideias, porque isso ainda vai dar ruim. Porém, o presidente do Comitê Olímpico fez uma ferrenha campanha contra o boicote. Viajou até a Alemanha e deixou lá um recadinho. Para vocês fazerem Olimpíadas, vocês têm que ter os países participando. Se vocês não pegarem leve, não vai dar certo. E além disso, ele fechou um negócio com Goebbels. Qual foi o resultado? Os Estados Unidos decidiu participar das Olimpíadas. Enviou uma grande delegação com 18 atletas negros. Só que na hora do embarque, os atletas brancos foram separados dos negros. Os brancos na primeira classe, os negros na classe econômica. Gente, o Hitler tinha dado uma repaginada em Berlim, tirou todos os cartazes antissemitas. O tratamento aos judeus, homossexuais e negros das delegações era muito diferente do que estava rolando por baixo dos panos. Turminha, vamos lembrar. Em 1935, um ano antes das Olimpíadas, o Owens, ele bateu recordes que só seriam superados 80 anos depois. É claro que os alemães tinham lá o atleta deles todo bacanudo, né? Dentro daquela política ariana, todos fazendo uma super propaganda, acreditando que ele seria o vencedor porque ele era geneticamente superior. Mas o Owens, ele era um popstar. E quando ele chega na Alemanha, ele é ovacionado. Quando ele saía do hotel, era aquela chuva de fotógrafos seguindo ele não conseguia nem sequer caminhar. E aí, meus amores e minhas amoras, Jesse Owens deu um show. 3 de agosto, venceu 100 metros rasos, medalha de ouro. 4 de agosto, ouro no salto à distância. E aí é interessante, sabe por quê? Porque o atleta alemão se machucou e não teria condições de vencer. E ele auxiliou o Owens. 5 de agosto, mais um ouro, 200 metros rasos. E no dia 9 de agosto, a consagração. Ouro no revezamento, 4 por 100 metros. Diante 110 mil pessoas, Jesse Owens conquistou 4 medalhas de ouro, todas com recordes mundiais. Um afro-americano repercutiu no mundo inteiro. Chupa essa manga, Adolf Hitler.
Diz a lenda que, de longe, o Hitler deu um cumprimentozinho básico para ele. E aí, ele voltou para os Estados Unidos repleto de glórias, mas para enfrentar uma triste realidade. Mas antes de falar da chegada de Owens nos Estados Unidos, eu quero falar um pouquinho da relação entre esportes e cultura. E quero tomar por base um historiador famosíssimo da USP que se chama Nicolau Savichenko. E ele faz essa correlação. Ele diz que a origem das práticas esportivas, ela está ligada a práticas lúdicas arcaicas. Ele diz que a invenção dos esportes, ela ocorre no final do século XIX, que se alimenta dessas tradições, mas de um jeito diferente. Vamos ver como é que é isso. Nesse período, a gente tem uma industrialização e, junto com ela, urbanização e avanço tecnológico. É o surgimento de cidades onde o mais importante é a rapidez. E aí, a prática esportiva vai ser uma atividade ligada à pressão do desempenho. É nesse contexto que a atividade esportiva ela vai estar dentro de um espaço, com regras fixas e padrões de arbitragem. E aí assim, né? Alguém tem a ideia de fazer uso do mesmo nome, de trabalhar a ideia da tocha olímpica, mas são atividades esportivas extremamente diferentes. Enquanto no território grego ela tem todo um caráter religioso, estes jogos dos tempos modernos, eles trazem em si a ideia do desempenho. E o Savichenko defende a ideia de que essas atividades esportivas, elas acabaram sendo utilizadas para a adequada preparação das tropas para que elas ficassem em condição de combate. E com uma grande propaganda internacional, o que promoveu o desenvolvimento de uma mania desportiva em diversas cidades de todo o mundo. Mas, voltando para o nosso Owens, quando ele voltou para os Estados Unidos, bom, ele chega em Nova York e é recebido de uma forma muito brilhante, com papéis picados, celebrado nas ruas. Mas o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, não enviou para ele nem um telegrama, nem parabenizando e muito menos em agradecimento. Ele não foi recebido na Casa Branca. Ah, mas teve um hotel super luxuoso que fez uma homenagem bem bacana para todos os atletas e ele e a esposa foram convidados. Quando chegaram lá, foram obrigados a entrar no elevador de serviço. E aí assim, né, galera, ele levantou uma grana com a participação dele nas Olimpíadas, mas esse dinheiro não foi suficiente para ele sobreviver. E ele não conseguiu sobreviver da atividade esportiva. Fez diversos tipos de trabalho para conseguir sobreviver. Ele morreu aos 66 anos de idade, proveniente das complicações de um câncer no pulmão. Ué, Pro, mas não foi ele que fez o gesto dos Panteras Negras na Olimpíada? Não, meus anjos. Em 1936, quando ele disputa as Olimpíadas, o movimento dos Panteras Negras ainda não tinha acontecido. Esse movimento é da década de 60 e esta ação foi de 1968 no México. Mas o que é que fica de toda essa história? Que o Hitler fez todo um processo para provar a superioridade da raça ariana e falhou. 2 dias depois, Berlim voltou a ser o que era antes. Ele demitiu o chefe da Vila Olímpica por conta de suas origens judaicas. Quando ele soube da demissão, ele se suicidou. E uma das cenas mais bonitas e marcantes é a de Jesse Owens no pódio, celebrando e ostentando as suas vitórias. Tem um provérbio africano que diz assim: uma chama não perde nada quando acende a outra chama. Tem gente que quando se aproxima faz a nossa energia vibrar, igual a luz do sol. Nossa energia é a luz que nos faz brilhar. Quanto mais luz a gente tem, mais a gente ilumina o outro e muito mais nós somos iluminados. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até este momento. Se você gostou, não esqueça de curtir e de compartilhar com os amigos. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo
E até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho. Long jump, the relay and 100-yard dash, breaking color barriers. He was proud and black. Inspired a generation. Amazing's an understatement. A world champion, and we gotta celebrate him. Before Usain and the world got to know him, there was his predecessor, and his name was Jesse Owens. Hey, Jesse Owens.